Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao quinto episódio do Medical Incast, o primeiro que eu, Eslaine, estou assumindo a apresentação. E a nossa primeira convidada de hoje, ela é muito especial, é a Simone Pedroso Leite. E ela vai falar pra gente como ser feliz, saudável e próspero. Ela vai nos responder primeiro, se é possível, né? Ter a felicidade, a saúde e a prosperidade. E como conseguir atingir esse objetivo que eu acredito ser o de todo mundo. E todos os episódios, incluindo esse, estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Então, vai lá e dá play em todos os episódios do Medical Incast. E como eu falei, eu sou a nova host aqui do Medical Incast e toda semana estaremos juntos, uma vez por semana, com convidados inspiradores que vão nos ensinar de diversas formas a ter uma vida mais saudável e como atingir esse objetivo. A MC Medical, empresa que tem como missão proporcionar mais saúde para você, é a que está proporcionando esse podcast, que tem como objetivo levar mais informação sobre saúde para você. Temos lojas de produtos hospitalares em Umuarama, no Paraná, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e entregamos para todo o Brasil através do nosso site. Vou deixar aqui, o link de contatos na descrição. E vamos à nossa convidada. Oi, Simone, seja bem-vinda aqui ao nosso Medical Incast para o primeiro episódio que eu estarei apresentando. É uma alegria estar aqui, realmente é um prazer. Estou com aquele friozinho na barriga gostoso e necessário para você dar um próximo passo. Eu achei fantástico a ideia, principalmente porque é uma empresa que trata de saúde. E eu também trato, né? Nós, terapeutas, tratamos da saúde mental, mas pelo que eu dei uma lida, uma pesquisada, a Medical também trata da saúde e não deixa de proporcionar também a saúde mental para os seus clientes, né? E isso já traz uma certeza de, poxa, eu estou servindo a vida e com isso eu também atraio pessoas e empresas que também estão a serviço da vida. Então, Simone, você é terapeuta sistêmica, filha da Yolanda, mãe da Sofia e do Enzo. E, gente, a Simone, ela é terapeuta sistêmica e vocês vão entender o porquê que ele se apresentou com nome e sobrenome. Todos nós temos nome, sobrenome, somos filhos, irmãos de alguém. E ela vai explicar o porquê que quem é da terapia sistêmica se apresenta assim. Essa é uma parte bem interessante, tenho certeza que todos vão gostar. Por que a gente fala nome e sobrenome de quem que é? Porque a gente se coloca na primeira lei da terapia sistêmica, a primeira lei do amor, que é o pertencimento. Então, quem sou eu? Aí eu gosto de falar nome e sobrenome, mas eu não posso dizer todos, porque eu nem conheço tantos assim. Mas eu sempre me apresento. Eu sou Simone Aparecida Jarenco Pedroso Leite, filha da Dona Yolanda do Seu Pedroso, irmã do Edson e do Carlos, mulher do Márcio, mamãe da Sofia e do Enzo. Então a gente faz esse carinho para poder dizer assim, olha só a quantos lugares eu pertenço. Porque, Islane, a maior fome que a gente tem, todos, é de pertencimento. Aqui eu pertenço. Então, quando a gente se apresenta dessa forma, é para dizer, olha, eu pertenço a muitos lugares, a muitas pessoas, e isso me torna forte. E por que eu falo assim, que eu não consigo ainda dizer de todos os sobrenomes? Porque eu não sei. A gente vem de mais de 10, 11 gerações atrás, então muitos sobrenomes eu ainda não tenho alcance, mas eu sei que tem Barcelos, tem Souza, tem uns nomes em alemão que nem consigo pronunciar. Mas, enfim, a gente vem de muitos nós, antes de nós. Então, assim, esse pertencimento é a maior dor, é o que a gente mais deseja, pertencer, e é a maior dor quando a gente não pertence. Simone, eu vou voltar nesse pertencimento sobre setor, mas antes, apresente sua carreira, o que você faz, a sua profissão mesmo, para quem está chegando aqui agora e quer te conhecer melhor a sua parte profissional. Mas a gente vai voltar nesse pertencimento, porque eu já fiquei muito interessada e eu quero saber mais sobre isso. Tá. Eu sou terapeuta sistêmica, eu tenho a formação, minha primeira formação é de psicologia, a minha segunda formação é de comunicação social, e depois eu fui para as terapias sistêmicas, onde eu me encontrei na reprogramação biológica, e dentro da reprogramação biológica, o que você percebia que não era seu, podia ser de algum dos seus que você carregava. Aí entrava a constelação familiar,
onde eu fiz a formação em Curitiba com a Olinda Guedes, e depois, e a gente não para de estudar nunca, né? Porque a gente está sempre se desenvolvendo. Então, eu estou sempre buscando agora aprofundamentos nessa área da terapia sistêmica, para poder entender melhor. E sempre baseado nas 3 leis da terapia sistêmica, que são pertencimento, equilíbrio e hierarquia, para poder olhar ali dentro daquela queixa que a pessoa traz, qual é a solução que a gente pode encontrar baseada nessas 3 leis. Simone, eu já fiz sessões com você, e você, a primeira vez, para me explicar o que era a terapia sistêmica, você falava assim: nós não herdamos só a cor da pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós. A gente herda as dores e os traumas também, né? Não só as coisas boas, mas a gente também herda algumas coisas que para eles foram difíceis. E é assim que eu explico para as pessoas quando elas tentam entender. Porque foi o jeito mais fácil que você teve de me explicar o seu trabalho. E gostaria que você falasse sobre isso para as pessoas que estão tendo, talvez, o primeiro contato hoje com a terapia sistêmica. Essa é uma parte muito legal, porque a gente aprende a genética. Ah, minha pele é dessa cor, meu cabelo é assim, porque eu trouxe de alguém dos meus. Essa é a parte do que a gente vê. Mas a gente traz também os sentimentos, as histórias. Sabe aquelas histórias que a gente ouve assim, nossa, a Eslane senta igualzinha a bisavó dela sentava. Talvez você nem conheceu a sua bisavó. Ah, a Eslane carrega uma força que o bisavô dela tinha, o mesmo jeito de ir para a luta, de vencer. Aí você nem conhece teu bisavô. Olha os sentimentos que você traz. Ou você carrega uma dor que você diz assim, e essa é uma coisa interessante, porque eu vivenciei isso. Nossa, essa dor parece que ela não é só minha. Ela eu não sei, e você não sabe explicar. Então, assim, coisas que você fala assim, que foge de você, parece que são maiores que você não dá conta. Se você for olhar pela terapia sistêmica, a gente vai entender que você pode resolver essa dor que você carrega, porque ela já vem, talvez, de um bisavô que carregou, de uma avó, no meu caso, por exemplo, de uma bisavó que carregou uma orfandade, de uma avó, de uma mãe, e de repente a orfandade grita em mim. Quando eu olhei para isso, eu falei, nossa, por isso que eu dizia, essa dor não é só minha. Aí você vai entender, e quando você consegue compreender, você consegue encontrar o caminho da cura. Cura que todo mundo quer, né? A cura que todo mundo quer. Mas para a gente chegar à cura, a gente tem que ir bem lá no fundinho daquilo que dói, tratar, né? Muito. E, Simone, o que te motivou, né, a trabalhar nessa área da terapia sistêmica? Como que você chegou até ela? Através da dor. Essa é uma parte bem, bem delicada, mas bem preciosa para mim. Porque a minha mãe, Yolanda, não faz mais parte desse plano físico, né, onde nós nos encontramos. E essa partida dela nem sei que palavras que eu posso encontrar, assim, me arrebentou, sei lá, me deixou sem chão, me deixou muito doente. Porque nós éramos não só mãe e filha, a gente tinha uma parceria muito boa de tomar o nosso cafezinho da tarde juntas, sempre. Ela era professora, então ela me auxiliava com meus filhos. A gente era muito próxima, né? Então, assim, ela não era só ela não, né? Porque toda mãe é o primeiro grande amor do filho, mas ela continuou de amor, ela passou para ser aquela mãe parceira, né? Aquela amiga. Então, eu senti demais a falta dela. E como eu adoeci demais, e eu passei por muitos médicos, e ninguém achava o diagnóstico, porque era dor da alma. E aonde que a alma se apresenta? No físico. Mas quando não tem no físico ainda concretizado como uma doença, aí você pesquisa e não tem diagnóstico. Aí foi quando eu fui buscar ajuda para minha cura. E quando eu encontrei a minha cura de dores físicas mesmo que eu tinha, eu falei, nossa, isso é muito lindo, isso é muito interessante. Se aconteceu para mim, eu acho que eu posso levar isso aos outros. Aí entra minha mãe também, e isso é uma parte muito legal, porque no sistêmico a gente olha assim, mãe é profissão. E a minha mãe, mesmo não estando mais aqui fisicamente, ela me viabilizou exercer a profissão. Porque daí eu não exercia mais o trabalho de psicóloga, mas eu tinha formação nessa área de cuidar. Cuidar de pessoas. De cuidar de pessoas, né? De cuidar de sofrimento, de mostrar possibilidades de caminho, de trazer soluções. Mas estava adormecido. Mas ela sempre disse, você nasceu para ser terapeuta. Eu achava lindo, mas não tinha um sentido como adquiriu depois que ela não estava mais para me dizer isso.
Por isso que daí eu fui buscar esse caminho e aí nasceu a terapeuta mesmo, né? Logo depois que ela faleceu, eu fazia os cursos chorando o tempo todo, mas chorando, mas me curando. E a gente vai até falar sobre isso, de suportar, né, essa dor, esse sofrimento, para depois vocês poderem sustentar a alegria, sustentar uma profissão. Porque daí, as minhas formações, que eu não vou parar nunca, né, sempre me aprofundando, elas vieram da minha cura, da cura da minha dor. Aí eu falei, poxa, as pessoas têm que saber disso. As pessoas têm que saber que a dor tem cura, que os problemas têm solução, que é possível e que muito daquilo que a gente carrega não é só nosso. Foi daí que nasceu a terapia sistêmica em mim, a terapeuta sistêmica em mim. E era isso que eu ia falar, né? O seu trabalho é ajudar as pessoas a encontrar o caminho da cura. Encontrar o caminho da cura. Tem solução? Tem. Aí se você fala assim, ai sim, mas tudo tem solução? Tudo tem solução, até o que não tem solução. Às vezes não é a solução que a gente quer. Não é a solução que a gente quer, mas a gente aprende a suportar aquela situação para falar, poxa, essa é a minha realidade. E o que a terapia sistêmica trabalha? Em você concordar com a vida como ela é. Então, isso é muito duro, falar, ai, nossa, mas eu tô num sofrimento, assim, como que eu vou concordar? Se você não concordar, você não para olhar esse sofrimento. Aí você não para descobrir a força que há em você. E talvez você não pare nem para olhar, para investigar se essa dor que é tão forte é só sua. Foi o que aconteceu. Porque eu dizia assim, eu sentia tanta falta da minha mãe, eu chorava tanto, eu sofria tanto, que eu falava assim, eu falava muito pro meu marido, essa minha dor, ela não é só minha. Mas é porque era tão grande, tão imensa, que eu falava, ela não é só minha. E ela realmente não era só minha. Porque quando eu fui olhar para isso, que daí eu descobri, nossa, a minha avó nasceu, a mãe da minha mãe, a minha bisa faleceu quando a minha avó nasceu. A minha mãe quando tinha 6 anos, a mãe dela, a minha avó, ficou doente, a minha mãe era mais velha, teve que assumir, fazer comida e cuidar dos outros irmãos. Olha quanto orfandade na perda, então, de uma dor, morte. Ela foi amplificada porque era transgeracional. Transgeracional, bem isso aí, porque tipo assim, que dor é essa? Que eu falava assim, gente, isso não é normal, o luto é normal, é necessário passar por ele, mas ele se prolongar tanto tempo, eu já achava que não era normal, porque doía demais. Você sabe que você acompanhou um pouco daquele sofrimento, e quando eu percebi, nossa, a bisa morreu, a avó ficou órfã, a minha mãe também ficou uma órfã de mãe viva aos 6 anos, peraí, então quando eu perco a minha mãe, né, ela não está mais aqui, toda essa dor da bisa, da avó, da minha mãe, veio em mim. Foi um gatilho para dores adormecidas de antepassados. Sim, e para eu poder olhar também. Aí você fala assim, e daí a gente não pode ser vítima. De falar assim, ai, mas por que comigo? A gente tem que olhar e falar assim, peraí, se veio para mim, então significa que é para eu olhar e para isso e resolver? E foi dessa forma que eu fui buscar, que eu olhei, eu falei, isso é meu, então eu preciso olhar. É nosso, mas quem tá aqui sou eu, então isso é meu por nós. E daí que eu encontrei a cura para toda essa dor que eu tinha. Eu falei, não, eu vou ter que estudar sobre isso. E daí foram que eu fui fazendo todas as formações que aí continuam. Então, quando você buscou a cura para você e acabou descobrindo uma possibilidade de curar outras pessoas, você estava com a sua saúde mental péssima. Péssima. Sem forças. Sem forças, porque eu estava assim, a alma doía, o corpo doía, os meus olhos eram tristes, e você sabe que eu brinco, que eu falo, e a gente falava assim, as minhas crianças falavam assim, ai mamãe, que saudade dos seus olhos, porque os seus olhos eram alegres. Então assim, começou muita coisa a me motivar, falar, não, eu preciso me cuidar. Só que também eu olhei para o lado de falar assim, gente, eu tô péssima, eu vou buscar ajuda. Então eu não busquei só ajuda, a minha saúde mental, mas como eu procurei, por exemplo, preservar das minhas crianças, o que eu fiz? Fui na escola, falei para a professora, olha, eu estou num ano muito difícil, eu preciso me cuidar, eu estou me cuidando, mas está difícil para mim. Olhem as minhas crianças com mais carinho, por favor. Por quê? Porque às vezes as crianças começam a dar problema na escola porque elas estão carregando os problemas dos pais. Então eu fui fazendo, eu tive que ter esse gesto de umedecer e buscar ajuda e falar, olha, por favor, eu não tenho condições, sabe? Mas assim, eu também não deixei de fazer nada. Aqui tem uma parte importantíssima. Não deixe de buscar a cura, buscar a solução, mas fazendo movimentos para que ela aconteça. Eu não deixei de ir ao mercado.
Eu não deixei de sentar para fazer uma tarefa. Eu não conseguia estar tão inteira, mas eu não deixei. Você sabia que não estava bem, que algo estava errado, mas você não se entregou. Você Não. estava tentando melhorar. Sim, eu fui assim. Você foi andando na situação? Não, eu fui me arrastando mesmo. Mas foi. Mas fui. Eu fui me arrastando. Depois eu percebi que eu consegui ficar em pé com uma perna e com as duas. Aí, de repente, eu percebi que em alguns momentos eu dava uma corridinha naquela situação. Até poder começar a transformar essa dor em amor, essa tristeza em resgate de alegria. É isso que é possível. Porque se foi possível para mim, eu falei, poxa, gente, se é possível para mim, é possível para todo mundo. Eu não sei se eu sou muito otimista, mas eu sempre falo assim, poxa, se foi possível para mim, é possível para todo mundo. E eu acho que essa questão que você falou da orfandade, né? Que eu vi um psicanalista falando uma vez que a única doença que faz uma mãe esquecer do filho é a depressão. Porque em nenhuma outra... A mãe pode estar com câncer, a mãe pode estar, tipo... Ela nunca esquece do filho. A única coisa que faz ela esquecer é a depressão, mas nem é aquela bem que quase não tem volta, que aí ela esquece, que às vezes de buscar o filho na escola, nem lembra. E é o único momento que uma mulher esquece que ela é mãe. Porque em nenhum outro momento ela... E que nem mesmo você... Passando um momento difícil, você não esqueceu dos cuidados dos seus filhos, que os seus filhos precisavam de cuidados, né, de atenção. Então, e aí eu vi um psicanalista falando isso tipo assim, me paralisou quando eu fiquei assistindo. Eu falei, cara, como o amor de mãe, ele é tão grande que em qualquer momento da vida, em qualquer situação, ela não esquece que ela é mãe. Porque você pode ter filhos, mas o ser mãe, o cuidar, o proteger, só isso pode separar... desligar, né, a mente de uma mãe, né? A importância... Eu falo que mãe a gente até olha, assim, né? A gente trabalha muito com dinâmica sistêmica, sabe, Islane? Então, a gente olha assim, nossa, como é a dinâmica sistêmica disso, dessa situação? E quando a gente pensa em mãe, a gente pensa assim, a gente sabe que mãe é colo, mãe é cura, mãe é pequenas alegrias. Então, quando você fala da depressão, se perde isso. E a dinâmica sistêmica que a gente olha da depressão é assim, mamãe, cadê você quando eu mais precisei? Né? Nessa mulher que está doente, ela faltou a mãe. Mas aí você pode falar assim, não, mas a mãe dela cuidou dela super bem. Aí eu falo assim, tá, mas e a mãe da mãe dela? Né? Então aquela tristeza que eu fiquei imersa era de uma avó que gritava, mamãe, como assim? Eu nasci, você não tá aqui para me cuidar. E depois a minha mãe dizendo assim, mamãe, como assim? Eu só tenho 6 aninhos e você tá doente, olhando para um nada, tá numa depressão, buscando a mamãe dela. Olha para você ver como que liga. E eu tenho que agora me virar para a vida, cuidar dos meus irmãos. Então você entende que a dor, que aquela dor que eu senti, não é só da ausência física da minha mãe, é daquilo que veio das histórias, dos sentimentos que toda a minha geração materna carregou e veio em mim. E ficou para mim. E aí agora você ajuda pessoas a encontrar a cura, assim como você encontrou a sua. Você falou ali sobre o sentir, que a gente tem que sentir para se curar. Como foi esse processo para você, de sentir, suportar? Essa é uma coisa muito legal. Porque a gente pensa assim, a gente quer tudo, menos sentir. Quando você se permite sentir, você consegue trazer todo o estado de presença e você consegue se conectar à força interna que você tem. Por exemplo, quando eu me permitia sentir todo o choro que vinha quando eu estava no mercado fazendo compra, e era muito legal, porque sempre vinha uma senhorinha, um senhorzinho, e falava, minha filha, o que aconteceu? Eu falava assim, então, minha mãe morreu, sabe? Eu tenho que pegar essas coisas aqui, mas chorando mesmo, assim, acabada. Mas eu não deixava de falar o que era, porque eu estava chorando, e nem de receber ajuda. Às vezes eles olhavam e me ajudavam a colocar. Mas eu senti aquela dor, eu senti o choro que veio, eu permiti aquilo. Da mesma forma que é só o sofrimento, sim? Não. Mas é você suportando o sofrimento que depois você aprende a sustentar a alegria. Entenda isso. Suportando o sofrimento, você pode sustentar a alegria. Suportando aquela escolha que você fez e que te faz diferente de todo mundo, você pode sustentar depois uma carreira de sucesso. Sabe, encaixa assim em todas as áreas. Que você pensar na sua vida, não, aqui tá, ela tá falando disso, mas então deixa eu ver na situação que eu me encontro, o que eu tenho que suportar aqui para depois poder sustentar? Então, essa é uma coisa muito legal, mas é permitindo primeiro se sentir. E a gente sempre fala assim, sente como sente seu coração. Porque não é racionalizar sobre isso. Racionalizar é fácil. Agora, você sentir, permitir-se sentir o movimento do seu coração, sentir seus pensamentos e se acalmando diante daquela escolha sua, parar para respirar.
Nossa, eu tô sentindo isso. E eu preciso sentir isso para depois estar num lugar melhor. Então é difícil, mas é possível. Você falou isso, eu lembrei de uma situação comigo. Eu tava construindo a casa da minha mãe, você, né, me conheceu nessa época, e era feriado, e eu fui atender uma cliente em outra cidade. E eu estava numa rodoviária para ir embora para casa, o trabalho terminou tipo 4 da tarde. E o ônibus era tipo assim, tava marcado para ir às 5, e por ser feriado, ia sair às 7. E eu sentada na rodoviária, sozinha, no feriado. Aí eu falei assim, deixa eu ver o que meus amigos estão fazendo. Quando eu fui olhar os stories, meus amigos fazendo churrasco, e não sei na onde, e viaja, e eu no feriado na rodoviária chorando. Aí eu assim, ai, minha vida é péssima. Eu tô aqui sozinha na rodoviária, acabou meu dia, eu não fiz nada, eu tenho um trabalho amanhã cedo. Eu nem sei que horas que eu vou chegar em casa. Aí depois eu parei e falei assim, eu tô aqui porque eu tô construindo a casa da minha mãe. Então é por isso que eu tô aqui, que eu tô trabalhando no feriado. Aí eu tive que racionalizar, depois entender que eu estava trabalhando no feriado porque eu precisava, naquele momento específico, fazer muito dinheiro para terminar a construção. Meus amigos, eles já tinham passado o processo ruim deles, talvez, de passar madrugada para passar em medicina, e aí já estavam tinha passado noites e noites de plantões, eles estavam se divertindo. Mas aí eu precisei racionalizar, mas no primeiro momento... Aí, quando minha casa construiu, aí eu falei assim, agora eu vou fazer as coisas legais da vida. Aí eu aproveitei e aí eu não queria saber de nada que me tirasse daquilo. Tem que trocar isso. Não vou, porque agora eu quero viver, porque eu passei 2 anos só fazendo isso. E é isso que você falou. Você viu que legal? Você conseguiu colocar no que eu falei do meu exemplo no seu. Você teve que suportar lá uma solidão de uma rodoviária onde você estava sozinha, sendo que você podia estar com seus amigos, né? Suportar a dureza de um trabalho que estava difícil naquele momento, para depois, quando você se conecta e fala assim, não, mas espera aí, depois eu vou sustentar a alegria da minha mãe de ter a sua casa. Eu vou sustentar a alegria de ver a força do meu trabalho materializado. Você viu que dá para colocar em todas as situações. Exato. Você tem que racionalizar. O problema é que na hora a gente fica tão emotivo, a gente não racionaliza. Mas aí você falou, tem que sentir. Sentiu. Mas aí racionaliza e aí você equilibra e fala, tá tudo bem. Depois eu vou estar de férias e eles não. Então é sobre isso, né? Como podemos promover uma boa... Aí entra nessa que eu falei, que depois eu percebi que... Peraí, eu tô chorando, mas eles estão no processo deles de se divertir, e eu não tô. Isso é uma percepção. E como a percepção pode nos ajudar nessa etapa de autocura? Até pra gente não pôr pressão, pra gente estar na mesma etapa que o amigo, sendo que a gente tá no caminho ainda diferente. As comparações, né? As comparações, porque quando você pegou o celular e você falou, nossa, olha meu amigo lá no clube, olha a outra lá, não sei aonde, eu aqui, você está comparando a sua vida com eles, mas você estava no processo deles? Só eles sabem o que eles passaram, só você sabe o que você passou. Então, assim, quando você consegue ter essa percepção sobre você e de não se comparar ao outro, eu sempre falo assim, o máximo que você pode se comparar é você com você. Na fase que você já passou para a fase que você está agora. Porque daí você fala, nossa, olha, como eu melhorei nisso. Poxa, eu era bem mais difícil aqui. Agora eu estou mais flexível. Aquelas situações que eu tive que resolver, que eu tive que suportar, agora elas me sustentam nessa força da minha flexibilidade. Eu posso ir mais. Então isso que é legal, quando você pode se comparar com você mesmo. Mas essa comparação com o externo, ela é muito cruel. Porque sempre parece que alguém tem uma vida maravilhosa e a sua não tá legal. Nossa, aquela pessoa parece que tem mais saúde, eu parece que estou sempre doente. Entende? Quando você fala, mas você sabe quais são os processos que aquela pessoa passa? Você sabe quais são as ajudas que ela busca? Você sabe quais são os movimentos que ela já fez para chegar ali onde ela chegou? Então, isso é interessante também, para você poder falar, para você não se comparar, não comparar sua vida com a vida perfeita dos outros, porque não existe vida perfeita, né? Existe uma vida comum. Existe uma vida de luta, de alegria, de sofrimento, enfim, vida. Vida como ela é. Altos e baixos, imprevisível, inconstante. Vida em movimento. E Simone, o que essas comparações pode causar na gente, na nossa saúde mental, saúde física, a longo prazo? Doenças, né? Se você baixa estima,
você se comparar, você falar assim, nossa, né, mas aquela pessoa parece tão mais assim do que eu. Você começa a fazer comparações que sempre te puxam para baixo. É diferente de você modelar alguém. Nossa, a Islane é tão despachada, ela tão faz isso. Ela é tão comunicativa, ela é tão incrível, tão interessante. E eu modelar você para falar assim, eu quero, sabe, ter essa desenvoltura que ela tem. Agora, imagina eu fazendo ao contrário. Nossa, então, né? Você puxar pra você, né? Eu não sou assim, nossa, eu sou péssima. A Islane fala assim, sem força. Então, entende que essa comparação, se você traz ela para o negativo, ela te puxa para baixo, diferente da modelagem. A modelagem eu falo assim, Islane, escuta, você já leu? Quais livros de comunicação que você leu? Você fez curso de oratório? O que você fez para você assim? Porque eu acho você incrível. Mas também tem que ter eu sempre falo, eu gosto de falar de humildecer, de eu ser humilde para chegar até você e falar, nossa, eu acho você incrível. Eu queria muito, assim, ter algumas coisas que você faz. O que você fez? Me ensina, me ajuda. Ao invés de falar assim, então, nossa, mas eu nunca vou chegar como ela é, porque não dá, né? Ah, mas também, né? Ela fez comunicação social, ela tem um 3º grau. Ou seja, você inventa coisas também Pra te colocar cada vez para mais pra colocar baixo. cada vez mais baixo. E isso é péssimo. Porque mexe com a sua autoestima. Aí você fica com uma baixa estima. Aí você fala assim, ao invés de você sair então para caminhar, correr, buscar desbaratinar isso, aí você fala assim, não. Aí você senta, às vezes se entrega lá uma tristeza e não sai daquele movimento de uma frequência ruim. Sim. E as pessoas acabam linkando sempre a autoestima à aparência. E a autoestima não é sobre aparência. Ela é sobre social, você se sentir. Minha roupa não é boa o bastante, minha bolsa não é cara, meu carro não é bom. Você se sentir que você chega no local e todo mundo é bem sucedido, você não é. Primeiro, ele é social. Você achar que você. Aí volta o pertencimento. Você achar que não pertence porque seu poder aquisitivo não é equivalente àquele local, então você já se sente mal. E aí depois, consequentemente, não vou pra academia porque meu tênis não é caro, todo mundo lá tem tênis caro. Não vou na academia porque eu não tenho dinheiro para ter um personal. Quando tudo gira em torno do social, depois vai pra aparência do eu não sou bonita, por isso se eu não sou bonita, eu não sou amada. E aí as pessoas vai fazendo um link com o outro e vai deixando de viver, né? Por conta da comparação. Deixando de viver, fazendo um monte de... Além das crenças limitantes que já carrega, que talvez não colheu, vai fazendo outras. E também vai se apoiando em desculpas, você vai inventando motivos também para você não se cuidar, porque é preciso força para isso. Aí se você fala assim, sim, mas não é todo mundo que tem a força para ter um movimento assim. Mas se você parar para pensar que só por fato de você estar viva, isso já gera uma força muito grande, já existe uma força muito grande por você estar viva. O Bert tem uma frase muito legal que ele fala assim, que nós somos os sonhos de todos os nossos antepassados. Eu acho isso tão lindo. Isso é tão forte, que se a gente se conectar, assim, no momento de silêncio, assim, você parar para pensar, puxa, eu sou o sonho de todos os meus antepassados. Você consegue ver não só as lutas, as dificuldades, os sofrimentos que eles tiveram para que você estivesse aqui. Você consegue ver a força, a coragem, a alegria para que você chegasse até aqui. E numa situação, talvez, muito melhor do que eles já passaram. Então, às vezes a gente chega num patamar e a gente acha que nós fomos melhores que os nossos avós, nossos pais, porque a gente conseguiu coisas que eles não conseguiram. Quando, na verdade, a gente só conseguiu porque eles estiveram antes, capinando, né? Abrindo os caminhos para que a gente pudesse chegar aqui hoje e fosse mais fácil. E tem que ser, né? Eles sofreram muito para ser mais fácil agora. Eu vejo muito isso. Eu falo assim, não, eu não posso fazer isso, porque a minha mãe lutou muito para que eu estivesse aqui. Então, eu não posso fazer menos do que ela fez. Porque, tipo assim, seria muito, muito ruim para mim se eu fizer menos do que minha mãe fez. Não porque eu sou melhor que ela, mas porque ela fez muita coisa com pouco para que eu chegasse até aqui. E você entrou numa parte que eu amo, que é a ordem, que é a hierarquia, que quem vem antes é maior do que nós. Então, por isso que a gente tem frases que a gente usa, que a gente fala, mãe, você é grande e eu sou pequena. Pai, você é grande e eu sou pequena. E o que isso significa? Significa que quem vem antes tem mais força.
quem vem antes é muito importante. Se nós fizermos um caminho diferente, mas não necessariamente isso mostra que nós somos melhores que ele. Não. Porque se você pegar uma pessoa que de repente não teve oportunidade de estudar, mas trabalhou para que você estudasse, quem é maior? Então, quando a gente começa a ver isso, a gente vê a ordem. E quando a gente respeita a ordem, a gente consegue ter progresso. Sem ordem não há progresso. Então, dentro da terapia sistêmica, quando você vê alguém que se torna, que não percebe, claro, é inconsciente, mas que ela está maior que os pais, você já detecta um problema aí. Você fala, opa, aí está tendo uma inversão de ordem. É necessário arrumar isso para que essa pessoa tenha progresso. Porque senão ela vai ficar doente, vai ficar infeliz mesmo. Não tem como ela sair disso se ela não se for colocada em ordem, não colocar a vida dela em ordem. Começando pela posição que ela ocupa. É aquilo, né? Ser feliz, saudável e próspero. Ser Você tem feliz, que respeitar a hierarquia. Tem. Essa é uma das... Se você fala assim, como que eu posso ser feliz, ser saudável, ser próspero? Olhando para as leis. Essa é uma coisa. Você está no lugar certo? O que é a ordem? Eu sou filha, então eu estou no meu lugar de filha da minha mamãe e do meu papai. Então eu sou menor que eles. No local de mulher, no lugar de mulher, eu e meu marido nós possuímos relações iguais. No meu lugar de mãe, eu sou maior do que os meus filhos. Essa é a ordem. No meu trabalho, se eu sou autônoma, sou eu. Se eu estou num lugar onde tem uma chefia, quem é maior? É o chefe. Se você faz tudo ao contrário do que ele pede, do que são as ordens, começa a dar tudo errado. Por quê? Porque você teve uma inversão de ordem, você quis ser maior que ele e você bagunçou tudo ali. Então, assim, aplica em todas as áreas? Em todas as áreas. Na área da saúde, na área do profissional, em tudo. Então, você fala, opa, por exemplo, se a ordem, o que vem primeiro ali é uma tristeza imensa, adianta eu querer colocar alegria na frente, passar por cima, sendo que naquele momento a tristeza é maior. Eu preciso vivê-la. Essa é a hierarquia, suportar aquilo. É tipo o luto. A pessoa perdeu alguém muito querido, ao invés dela passar aquele processo de recolhimento primeiro para se curar, não, ela já emenda que não vou sofrer, não vou chorar, já emenda uma festa na outra, lá na frente aquilo vai dar ruim. Sim, porque ela não obedeceu ela não soube, né? Talvez não por culpa dela, eu gosto sempre de falar que as pessoas muitas vezes fazem coisas, mas não é culpa delas, porque elas não sabem que poderia ser diferente. Eu posso até falar de mim, acho que fica mais fácil. Se eu soubesse antes que aquela minha dor tão imensa, tão sofrida, que me derrotou tanto, me derrubou tanto, ela fosse de outras pessoas, que fosse um tantinho da minha mãe, da minha avó, da minha bisa, eu teria passado pelo sofrimento? Sim. Teria passado pelo sofrimento num tempo... Eu não teria sofrido? Não, eu teria sofrido sim, mas num tempo menor. Não precisava se estender por tanto tempo aquela dor. Então, assim, você precisa passar. Quando eu falei assim, que você aprende a olhar para a vida como ela é, concordar com a vida como ela é, diante de um sofrimento, diante de um luto, eu tenho que concordar com aquela ausência física. Eu tenho que sentir aquela tristeza. Eu tenho que viver, repetir a história 300 vezes. Ficar buscando histórias, ficar buscando memórias. Eu tenho que passar pelo luto da forma como a minha família vive, porque a gente carrega muito do nosso clã. Então, como que é vivido o luto lá na sua família? Na minha é assim, a gente viveu assim. E você passar por isso. Agora, negar isso funciona? Não sei até quando. Porque daí, de repente, aparece um sintoma lá na frente que se aloja no seu corpo e faz uma doença que te para. Aí você vai voltar, talvez, sei lá, 5, 10 anos atrás e fala assim, desde quando começou isso? Aí você fala assim, olha, eu não sei, mas a primeira pontada que eu tive assim no estômago foi há 10... Aí você fala, então, há 10 anos atrás foi quando eu perdi, entendeu? Aí volta, e fala, aí você vai ter que viver, mas como viver isso depois de uma forma tardia, onde já tem um sintoma? Onde talvez o caminho seja mais... Aí o processo fica maior, né, da cura. Fica o tempo da cura demora mais Fica tempo. mais sofrido, né? Então, assim, quando você sabe que é possível você encontrar solução, E tem uma coisa legal disso, já que a gente está falando de perdas, de sofrimento, de luto.
Um dia eu estava caminhando e uma pessoa, ela tinha perdido a mãe, a mãe dela não tinha falecido fazia 2 dias. E ela me parou assim, ela falou assim, fala para mim que essa dor minha vai passar logo. Para você que já tinha, né, todo um processo. Aí eu olhei para ela e falei assim, ai, eu adoraria mentir para você. Eu falei, mas eu não posso porque não é coerente comigo e nem com a profissão que eu exerço. A minha profissão exige coerência, porque senão não dá certo. Aí ela falou, então, mas eu achei que você pudesse me dizer. Eu falei, eu não posso mentir para você. Eu não sei quanto tempo a sua dor vai durar. Eu posso te dizer, pela minha experiência, que você vai voltar a sorrir, que você vai encontrar beleza novamente na vida, você vai ter projetos, realizar sonhos, mas eu não sei quando. Porque isso é muito, muito seu. Cada um tem o seu tempo. Eu tive um tempo muito longo para descobrir isso, porque eu estava emaranhada no sofrimento familiar, que eu não sabia. Eu falei, então eu não posso te dizer isso. Aí ela falou assim, mas os seus olhos brilham. Eu falei assim, então, como eu falei para você, você vai voltar a sorrir, mas eu não sei o tempo. Eu falei, mas faz só 2 dias que a sua mãe faleceu. Eu falei, e ela estava caminhando, ela estava tentando, ela estava desesperada. Eu já tinha passado por aquilo, eu sabia o que ela estava sentindo. Dava para sentir. Eu falei, mas que bom que você está aqui caminhando. É isso mesmo. Ela falou assim, eu estou me arrastando. Eu falei, isso mesmo, se arraste. Mas esteja a caminho. A vida continua, a vida flui. E você vai ter força para passar por isso, mas você precisa passar por isso. Se eu pudesse, eu te aliviava, mas não tem como. Então, assim, é até ruim, né? Que você podia falar assim, não, olha, eu vou te passar um negócio, um exercício que vai na... Mas não ia funcionar. Não, porque não ia ser de verdade. Porque precisa do tempo. Aí, quanto tempo? Eu não sei. Cada pessoa tem o seu tempo. E você falou sobre alegrias diárias. O que é pequenas alegrias diárias? Como apreciá-las? Olha, essa parte é legal, né? Quando você fala assim, como que eu vou ser feliz, próspera e saudável? Né? Como que eu vou ser feliz? Eu sempre penso assim, por pequenas atividades diárias. Qual que é a sua pequena alegria diária? Tomar café. Tomar café. Né? Por exemplo, eu amo café. O cheirinho do café, colocar aquele cafezinho naquela xícara bonita que você gosta. Aí não é a xícara mais cara, a da marca não sei o que lá, que a fulana tá usando. Não é isso. É a sua xícara, aquela que você gosta, aquela que é bonita para você. O cheirinho do café que você escolheu, a marca que você gosta. O cheirinho do café na cozinha é uma pequena alegria diária para mim. Essa é uma pequena alegria diária. E você tem várias pequenas alegrias diárias. Mas a gente não para perceber que são alegrias diárias. Que isso que sustenta a nossa felicidade. Sim, quer dizer que eu posso estar feliz mesmo num momento triste? Sim, porque você está feliz, você tem uma felicidade já permanente daquelas pequenas alegrias, mas naquele momento, no momento que exige uma tristeza, você tá lá, você se sente triste também, você partilha da tristeza, mas você não é infeliz. Entende a diferença? Por isso que eu falo assim, pequenas alegrias diárias, elas fazem você caminhar para uma vida mais saudável e para você ter prosperidade. E são pequeninas mesmo. Um banho demorado, cuidar do jardim, brincar com seu bichinho. Hidratar o cabelo. Fazer maquiagem de cabelo para vir ver vocês. Fazer compras na internet. Fazer compras. Aí você Black Friday. Você descobre a sua pequena alegria diária. Por exemplo, meu menino em casa adora brincar de stop. É uma alegria para ele quando a gente está brincando de stop. É uma alegria. Naquele dia foi aquela alegria diária dele brincar de stop, porque a gente sai do eletrônico também. Até porque no nosso dia, a gente não é feliz o dia inteiro. A gente não tem alegrias o dia inteiro. Por exemplo, por isso que eu falo, pequenas uma doses pessoa de aqui alegria. do bastidores estacionou o carro e caiu uma jaca no carro dela. Foi uma tristeza pro dia dela. Então, assim... Mas eu já falei para ela, já mostrei um outro lado, que talvez daqui a pouco no processo, no próximo passo, ela vai ter uma pequena alegria. Aí você Por quê? pensa... Porque pode ter uma transformação, pode ser um sinal de que algo muito bom vem aí, que precisa ser visto, que precisa ser olhado. Depois eu quero que ela me conte. E aí o que acontece? O dia dela foi todo ruim só porque caiu uma jaca no carro dela? Não foi. Assim como também o dia não vai ser em todo incrível, porque uma coisa deu certo. Durante o dia a gente vai ter... Às vezes a gente teve o dia perfeito, chegou em casa, queimou o feijão. Aí você vai fazer o quê? Vai amaldiçoar? Todo o seu dia, porque queimou o feijão. Que não sei o quê. Eu conheço gente que já amaldiçoou a vida inteira em 10 minutos porque não conseguiu achar um aplicativo para ir embora. E aí
Aí eu falo, gente, a vida da pessoa é perfeita, foi só o aplicativo. Não tem motorista, mas calma, daqui 2 minutos vai aparecer. Então, eu acho que o ser humano, ele tem um pouco, todos nós, né, tem um pouquinho de dificuldade de saber entender que vai ter, em 1 hora, a gente pode ir do céu ao inferno em questão de segundos, mas nem por isso o dia inteiro foi perdido. O dia inteiro Como foi que você ruim. vai lidar com isso? Essa é a questão. Como é que você lida com isso? Né? Então tem eu falo que assim que é uma das coisas que eu mais gosto, que é a técnica da boa percepção. E o que é essa boa percepção? É num dia todo que você tem, como é que você procura olhar a boa percepção sobre isso? Falando da Jaca, caiu o carro, mas poxa, que bom, não caiu na minha cabeça, não machucou alguém, não foi um acidente. Você poder olhar, por um lado, eu não sei se eu sou muito otimista, mas eu gosto de ver pelo lado da boa percepção. O que poderia ter acontecido? E depois a gente já deu até risada disso. Né? Porque, virou piada interna aqui. Virou uma piada interna, por quê? Porque eu falei, sabia que por trás disso tem uma coisa que pode ser muito boa? Ó, e é verdade, né? Na dinâmica, quando existe uma coisa assim, que, né, um pequeno acidente, fala, ops, tem uma mudança boa para vir aí. E será necessária e será boa. Então, olha que legal você poder olhar para isso e falar, essa é a boa percepção, sabe? Ao invés de eu olhar para você, e a boa percepção, ela traz muito o sentimento do pertencimento também, porque daí você julga, você passa a não julgar mais, porque tudo que você julga, você exclui. Se você exclui, você fere a primeira lei, que é o pertencimento. Então, ao invés de eu olhar para você e falar assim, nossa, mas Slane, tá? Ou, nossa, aquela moça lá... você pode olhar e, de repente, falar assim, nossa, mas que sorriso que aquela moça tem, é encantador. Nunca te vi. E falo isso. De repente, você pode olhar para uma criança e falar assim, gente, olha a alegria do movimento daquela criança, quanta vida que é ali. Você faz essa boa percepção para tudo. E ajuda muito, melhora. Porque daí faz com que você, tipo assim, tudo que acontece de bom e de ruim para você, como é que você olha? Porque pode acontecer uma coisa maravilhosa e você achar que é um negocinho desse tamanhozinho. Agora, pode acontecer uma coisa terrível. Se você tem uma boa percepção, você fala, peraí, o que isso pode me ensinar? O que isso pode me trazer de bom que vai me levar ao mais? E pela boa percepção também, você consegue perceber assim, quando você faz o exercício da boa percepção, você começa a passar pelos mesmos caminhos que você passou, que você passa, e você começa a olhar e falar assim, nossa, eu nunca tinha visto que ele tem uma flor tão bonita. Eu nunca tinha visto que esse lugar era tão agradável. Você passa a perceber o que sempre esteve lá. Por isso, você falou de pequenas alegrias diárias. A minha alegria, para mim, é particular isso. Sexta-feira à noite, eu trabalhei, cheguei em casa... Eu não vejo a hora de chegar, tomar um banho, colocar um pijama, deitar na minha cama, achar uma série muito boa que lançou na Netflix. Tem que ser boa, né? Porque daí eu já preparei minha sexta-feira inteira. Então vai depender da qualidade da série. Se a série for ruim... Aí eu passo uma bacia de pipoca, deito na minha cama e aí eu descanso. Parece que meu corpo faz assim... Da semana inteira, porque chega segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta... Pra mim, é muito feliz. Eu chego na sexta-feira, eu não quero me arrumar, colocar um salto, me maquiar, ver um monte de gente, sair. Eu quero ficar no meu quarto. É como se fosse o meu momento, que eu não tive a semana inteira, que eu tive que abrir mão pra lidar com outras pessoas. Tem gente que acha isso depressivo. Nossa, agora de ficar em casa, assistindo série, credo, que coisa. Pra mim, é o momento que eu escolhi pra mim. Porque a semana inteira eu trabalho com pessoas, eu lido com pessoas. Então, eu não escolhi aquelas pessoas, elas me escolheram, ali é trabalho. Então, quando eu tô em casa, é a hora que eu escolho estar só comigo. É a sua pequena alegria diária, não é a minha, é a sua. Por isso que cada um tem que se descobrir qual é a sua pequena alegria diária. E você não ganhou na Mega Sena para estar pulando na sexta-feira. Seria ótimo, né? Seria ótimo. Eu ia estar fazendo a mesma coisa, só que em algum país assim. Sim, mas aí nas você. Bahamas. Aí você ia marcar uma viagem e você ia me chamar. Mas brincadeiras à parte, a gente não precisa pensar assim, então uma alegria, é uma Mega Sena, é uma conta que eu não tenho que pagar. Nas Maldivas. Sabe, é sempre tudo muito grandioso. Não, é por isso que, eu chamo de pequena alegria diária. Então lá, a sua pipoquinha gostosa, temperadinha do jeito que você gosta, a série que você gosta. E você falou uma coisa interessante. Se a série for boa, né? Se não for boa, você procura uma que seja boa. Isso que é interessante. Você não vai estragar a tua sexta-feira porque a série é ruim. A semana inteira. Essa série é péssima. Nossa, estragou minha noite. Não, na série procura outra coisa. Vai fazer. Então, ter essa habilidade também, esse movimento de falar, ops, o que eu quero pra mim que vai me deixar feliz, em paz? Eu odiei essa série. Vou procurar outra. Você não vai falar assim, nossa,
experiência semana inteira para na sexta-feira ter acontecido isso. Olha a diferença. Você Mudou. move on, né? Move on. E isso que a gente tá falando, assim, tem a frase corpo forte, mente forte. E você trabalha muito. Quando as pessoas te procuram, elas estão com a mente fragilizadas? Alguém te procura feliz? Ou as pessoas te procuram porque estão com problemas, querendo ficar feliz? Interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que terapia é só para quem tá muito ruim, para quem tá passando muito mal, tá num sofrimento muito grande. Mas não. A terapia também é para aquela pessoa que ela tá tão feliz que ela tá mudando de profissão, por exemplo, e ela sempre almejou aquela outra profissão. E como que ela faz esse trânsito de uma profissão para outra para poder não desonrar o lugar que ela está saindo para ir para um outro melhor? Porque ela está muito feliz. Então isso é muito legal, acontece. Porque às vezes fala assim, você já chegou assim, a pessoa chegar e contar que tá tudo bem, que tá feliz. Tem gente que tá muito bem, tá muito feliz no casamento e tá pensando em ter filho e quer se preparar de uma forma melhor para estruturar essa vida. Achei Gente, engraçado. Alguém já chegou e te falou que tá feliz na terapia? Que eu fiquei pensando, se eu já cheguei na minha terapeuta e falei, tô feliz. é uma coisa interessante para se pensar, né? Porque às vezes a gente para assim, não, eu quero ir lá resolver, mas às vezes você também tem que pensar que algo que te faz muito feliz, que você leva para terapia, vai te abrir outras possibilidades de você perceber outras situações que também são felizes, mas você estava só focada no problema, não na solução. Então, assim, atendo. Pessoas com uma fragilidade, um sofrimento muito grande. E atendo também aquelas que estão felizes, estão realizadas e elas querem, como eu falei, são casadas, estão felizes ali no casamento delas, com a profissão delas, elas estão pensando em ter filho. E como que ela pode se preparar assim melhor com isso? Porque daí de repente ela fala assim, sabe? Eu pensei nisso, que a relação com a minha mãe é boa e eu quero que essa relação com o meu filho também seja. Qual é o caminho que eu faço? Então tem muito disso, eu acho muito legal. Porque também para poder tirar, assim, terapia para todo mundo, é para todo mundo. Encontra soluções? Encontra. Mas também é para te fortalecer nas suas escolhas. Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, olha, eu tenho tudo certo disso, mas e se eu fizer tal coisa também? Sabe, a pessoa ela quer ir por um mais. Então, e ela está bem, fisicamente, mentalmente, mas ela fala assim, eu preciso desse olhar um pouco mais amplo que um profissional vai conseguir me dar. Então tem essa parte que é muito legal. E quando você falou de mente forte, corpo forte, porque a gente precisa, uma mente forte, ela precisa estar estruturada num corpo forte. O que é um corpo forte? Aí entra o que você faz para fortalecer seu corpo. O que você toma, quanto que você toma de água, quais são os tipos de alimento, né, que você pode escolher que te fazem bem. Qual é o tipo de exercício que você pode praticar para deixar o seu corpo forte, para te dar estrutura para sua mente trabalhar. E também daquela coisa de você falar assim, porque tem coisas que você fala assim, ai, não estou aguentando no exercício. Aí uma colega, um personal, ou você mesmo fala assim, não, só mais 2. É você quem manda. Então, a tua mente é forte para ordenar teu corpo e falar, não, só mais 2. Então, por isso que eu sempre falo, mente forte, corpo forte, mente forte, para que a gente, porque a gente é essa alma, todos esses sentimentos neste corpo. Então, a gente precisa cuidar bem deste corpo. Por isso que eu falo corpo forte, mas a gente tem que trabalhar a mente também. É aquilo que eu comentei aquela hora. Nossa, ao invés de eu ficar, de repente, jogada aqui sem fazer nada, eu vou dar uma caminhada, vou colocar um tênis, vou caminhar, vou espairecer um pouco, e isso vai me trazer uma nova direção. E, de repente, você pega gosto por isso. Sabe? É esse cuidado. Por isso que eu coloco da mente, do corpo, porque nós existimos. Eu falo que a gente é um ser espiritual num corpo físico. Então, ele aqui que me sustenta, que me suporta, precisa ser bem cuidado também. Então, eu gosto de cuidar dos dois. Eu acho importantíssimo, necessário, cuidar do corpo e cuidar da mente. E, Simone, além de você trabalhar com isso, você tem lugar de fala, né? Que você viveu essa experiência de ter um problema de saúde mental. Como que a gente percebe que algo não está legal? Que a gente precisa de ajuda psicológica? Que pergunta. Porque é tão particular, né? Mas, assim, quando você talvez perca o brilho daquilo que era tão essencial e você passa a não perceber mais, né? Por exemplo, de repente, você sempre admirou, vou pegar o exemplo do cafezinho, você sempre gostou do cafezinho, do cheiro, de repente aquilo não tem mais sentido. Pelo cafezinho você fala, opa, peraí, o que não está tendo mais sentido que fez você desanimar? Ou qual problema que você vê que ele parece que está tão grande que você não consegue resolver
E isso te fala assim, nossa, que saco, vou ter que ir lá trabalhar e fazer isso, porque eu tenho aquela conta lá para pagar, senão eu nem ia. Então, assim, quais são eu olho, assim, pelas desmotivações que você começa a ter, que você precisa de ajuda. Ou também pelo físico. Tem coisa que você fala assim, nossa, gente, eu tenho uma dor de cabeça que ela não passa. Eu já fui ao médico, ela não passa. Qual que é a informação que essa dor de cabeça está querendo te trazer? Qual é a informação? Eu tinha, né, no meu caso, eu tinha uma dor no peito que não passava. Já tinha feito tudo quanto é exame. Então, era o que eu trazia? Era a dor de um coração partido mesmo, por toda essa orfandade. Quando eu trabalhei... O físico estava sentindo. O físico estava sentindo. Então, assim, por que eu fui buscar ajuda? Por um sofrimento físico. Porque aquela tristeza toda que eu estava sentindo, eu achava que em algum momento ela ia passar porque fazia parte do luto. Mas a dor física incomodava demais. Então, você tem que estar atento a isso. Como é que está seu humor? Como é que está seu corpo? Como é que você acorda? Como é que você dorme? Quais são os alimentos que você escolhe? Qual é o tempo de prece que você tem para fazer conexão? Seja lá com o que você acredita. Sabe, qual é o banho demorado que você costumava fazer, que era tão prazeroso para você, que era um tempinho que você começava a cantar ou pensar em alguma coisa, e de repente você fala, não. Sabe, assim, era o que era importante para você que passa a não ser mais. E você vai se desligando. Aí isso você percebe que você traz Você sabe aquele momento que você olha e fala assim, nossa, parece que eu tô tão amarga, eu olho nesse momento que parece que eu era tão feliz. São muitos indicativos. Mas você tem que estar prestando atenção. Você tem que se perceber. E para isso, entra naquilo que eu já falei, que é você sentir. Eu sempre falo assim, sente como se sente. Se eu parar um pouquinho agora e falar assim, sente como se sente seu coração agora. Coloca assim a mão nele, respira. Veja como que ele tá. Você acha que as batidas, eles trazem uma informação de, poxa, eu tô viva, tenho tanta coisa para realizar? Ou tipo, ai, tô tão cansado disso, eu sou tão nova, mas eu tô tão cansada disso tudo. Qual é a informação que o teu corpo te traz? Os teus pensamentos, eles te trazem uma possibilidade de sonhar? Ou uma possibilidade de falar assim, ah, isso não é para mim, não. Então, a gente precisa ter percepção e questionamento. Perceber que algo não está certo e questionar. Perceber e sentir. Sentir, né? E questionar, tipo, pera lá. Quando eu percebi que eu fui buscar ajuda, foi na pandemia. Todo mundo acho que buscou ajuda na pandemia. E minha vida tava tudo bem. Tava trabalhando horrores de segunda a segunda no feriado. No meio da pandemia, as pessoas perdendo emprego e eu não dando conta. E construindo a casa da minha mãe, ninguém da minha família pegou Covid, ninguém foi internado, eu não peguei Covid. Só que eu trabalhava, chegava na sexta-feira, eu afundava. Chegava na sexta-feira, eu não queria ir pra casa, eu queria trabalhar mais. Porque tava no meio da pandemia, cumprindo isolamento, porque minha mãe tinha comorbidade, eu não tinha relacionamento, meus amigos também estavam na mesma coisa com os pais, se preservando o máximo possível para poder ir visitar os pais no final de semana. E aquilo foi tirando a vida social, tirando as coisas legais que eu gostava de fazer. E eu comecei a ficar muito triste. Aí eu comecei a falar assim, cara, eu não tô a fim de trabalhar hoje. Mas eu vou, porque eu tenho contas para pagar. Ai, mas contas não é suficiente, eu não vou. Então tá, eu vou porque eu vou me dar uma bolsa cara. Aí eu comecei a me dar estímulos para ir, porque eu tava muito cansada, mas ao mesmo tempo a minha vida tava muito chata. E eu comecei a ficar muito... Aí eu falava assim, minha vida tá perfeita. Tudo bem, a gente tá na pandemia, mas tem gente que tem perdendo pessoas, perdendo emprego, sem ter o que comer. E eu me forçava a ficar feliz. Eu tinha que estar feliz. Eu precisava estar feliz, porque eu sou ingrata. Pessoas estão enterrando pessoas, né? Pai, mãe, eu tenho que estar feliz. Aí chegou um ponto que eu não saía. Eu lembro que foi no final de semana, eu deitei no chão, mas foi muito rápido, porque eu comecei a ficar mal por estar mal. Eu não aceitava estar mal. Aí eu fiquei o final de semana inteiro chorando no chão. Aí eu mandei mensagem pra uma amiga psicóloga, que não podia me atender, mas eu falei, você tem alguém pra me indicar? Ela falou, tenho. E ela me passou o contato da psicóloga. Eu peguei ali na hora e mandei mensagem. A primeira frase que eu mandei... Aí você percebe o quanto que você tá mal. Que ela falou assim... Eu falei, oi, você é a fulana, né? Você é psicóloga? A fulana passou seu contato. Eu sou sim. O que você... como eu posso te ajudar? E a primeira frase que eu mandei para ela foi... Eu preciso de ajuda. Eu só consegui escrever isso. Aí ela falou assim, você pode segunda-feira às 10 horas da manhã? Isso era no sábado. Eu falei, posso. Aí eu ficava assim, respira. Hoje é sábado à noite. Só tem amanhã e domingo. Aí eu acordei na segunda super feliz porque eu ia pra terapia. E aí eu nunca mais saí. Mas eu comecei a questionar. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? Não era pra eu estar triste, mas eu estava.
E aí, quando eu cheguei na terapia, eu sentei e falei pra ela falou assim, como que você não era pra estar triste? A sua vida era assim, assim, assado, você perdeu tudo. Você não perdeu pessoas, mas você perdeu toda a sua vida que você conhecia. Eu morava em São Paulo, tava pra lá, pra cá, e evento, e festa, e viagem, eu não tinha mais nada. E aí, mas naquele momento, pra mim, não era tanta coisa. Eu tenho minha mãe, mas chega um momento que essas coisas não são o suficiente. E aí a gente fica mal. E aí foi nesse momento. E aí eu percebi o quanto eu tava mal que eu só consegui escrever. Eu preciso de ajuda. Daí eu falei, cara. Você teve força para pedir ajuda. Tive E força. sabe, Islane, na visão sistêmica, a gente olhou a pandemia assim, essa tristeza que você sentiu não foi só você. Sabe, mesmo, nossa, minha mãe não tá aqui, graças a Deus tá bem, eu não perdi amigos, como muitas pessoas A gente tenta ser grato pelas coisas que a gente tem, porque tem gente pior. E a gente se sente culpado, fala, meu Deus, eu não perdi ninguém, eu não tô passando fome, eu não tô nada, e como é que posso? Só que daí que a gente olha pelo transgeracional, que a gente viveu uma guerra. Só que a gente viveu uma guerra ficando em casa. Entende? Que assim, a guerra que aconteceu, que os nossos avós, bisavós passaram, que eles iam para a guerra e os outros entes ficavam em casa escondidos. Isso. No nosso caso, o mundo estava em guerra, numa pandemia, e nós estávamos em guerra, só que presos em casa. Então, assim, imagina quantos sentimentos de tristeza, de solidão, de morte, de doença, de apavoramento que não foi resgatado ali, que ele surgiu ali em todas as nossas famílias, porque todo mundo passou por guerra, um de nossos familiares passou por guerra, perdeu alguém, sofreu, foi para a guerra e a pessoa estava com a esperança que ele voltasse, não voltou. Era a mesma coisa, quando alguém era internado, falava assim, não, mas vai dar tudo certo, de repente falava assim, não, ele morreu. Então, assim, muitos sentimentos foram disparados na pandemia e que deixou todo mundo muito mal, porque foram situações que já foram vividas pelos nossos e que nós tivemos a oportunidade de acompanhar um pouco, de sentir um pouco do que eles viveram. Então, assim, não foi só você, muita gente. E você ainda bem que não se perdeu pela pandemia, você foi buscar ajuda e que te abriu um outro mundo de possibilidades. E aí a gente vai tratar uma coisa, descobre outra, e vai descobrindo outra, e a gente não sai mais da terapia. Ainda bem, né, gente? Mas eu falo assim que eu queria que a terapia fosse acessível para mais pessoas. Para a gente conseguir lidar com... eu melhorei muito no meu trabalho, a lidar com as pessoas. Já cheguei assim a trabalhar e a pessoa tá extremamente da pá virada e eu manter minha calma e saber que aquilo não era sobre mim. Era por algum problema dela particular e aí ela não tava sabendo lidar. A gente tira um pouco do peso do mundo da gente. Tipo, às vezes a gente tá no lugar, a pessoa tratou a gente mal e a gente fala assim, nossa, aquela pessoa acho que não gosta de mim. Ou até pessoas que a gente convive e fala assim, nossa, será que alguém falou... Você tira de você fala assim, porque você se percebe que você também tem problemas. E fora daquilo que às vezes você também explode e você vai carregando e explode em determinado lugar. Não era sobre aquelas pessoas que estavam ali, era só sobre você. Então eu também eu aprendi a lidar melhor com as pessoas no local de trabalho, então eu aprendi a separar. E aí eu respiro, fico na minha, aí daqui a pouco a pessoa volta, ai, desculpa, aquele dia eu não estava bem por isso. Aí ela abre que era dela. Que não tinha nada a ver, era problemas delas, problemas profundos, grandes, assim, que eu falo, caraca, você lidou com tudo isso nesse tempo? Eu falei assim, eu não teria lidado dessa forma. Tem uma coisa que a gente sempre olha, que é muito interessante, quando você pode falar assim, de repente você chega e para mim eu falo, se eu não sei, se eu não me conheço, se eu não me cuido, se eu não estou em terapia, às vezes não só terapia com terapeuta, mas se eu já não estou assim, me cuidando de alguma forma, eu falo, ai, será que eu fiz alguma coisa para a Islane? Por que é aquilo que você falou, você entra no que é da pessoa. Então é muito interessante quando você pode, a pessoa vem com uma coisa que você já se conhece, sabe que não é seu, você dá um passo para trás e você olha, respira e internamente você fala assim, isso é dela, não é meu. Porque daí a gente tira o peso da gente. Então a gente absorve aquilo, aí entra naquela questão lá da autoestima, da comparação, de se diminuir. Ai, me tratou assim por isso. Você não entra e fala assim, nossa, será que eu fiz alguma coisa? Você sabe que você não fez nada de errado, que não tem nada a ver, mas aí você começa a questionar, fala assim, será que em algum momento... Você começa a buscar, fantasiar, será que eu fiz alguma coisa? Mas será... E você sabe que não. Então, quando você tem a mente forte, você fala assim, nossa, eu sinto muito, mas isso não é meu. É alguma coisa dela. A hora que ela der conta, tá tudo certo. Porque a gente já tem as nossas questões que são só nossas para lidar do que trazer o problema do outro.
É a nossa responsabilidade cuidar da gente. Como é responsabilidade do outro se responsabilizar pelo que é dele. Onde acontecem os problemas? Quando o que é meu, mas o que é seu também é meu, o que é dela também é meu, daí eu vou carregando tudo isso, aí eu não dou conta. Onde eu fiquei? Onde eu me perdi aqui? Aí a mente fica fraca. Muito. Porque daí você não tem tempo para cuidar do corpo. Você não tem tempo para se amar. Aí você vai estar sempre em função de abraçar o mundo, os problemas do mundo, e você vai adoecer, né? E a terapia sistêmica, ela trabalha muito com isso. Olhar o destino do outro, aprender a respeitar o destino do outro, não julgar o outro, porque você deixa para ele o que é dele e você aprende a carregar o que é seu. É um processo maravilhoso, dolorido, mas que vale muito a pena. Vale muito a pena. E principalmente mãe tem muita dificuldade de deixar o filho lidar com as consequências das escolhas dele, né? Mãe assume e não deixa. Às vezes o filho fez uma escolha errada, tipo, o casamento errado, o emprego errado. A mãe vai ter que deixar, ela tem que... Porque ela não vai poder viver a vida dele. Então, ela também não pode resolver os problemas por ele. Eu vejo isso na minha família. Minhas tias têm dificuldade de deixar os filhos lidarem com as consequências das escolhas deles. Ela tá sempre querendo resolver, então ela vive cansada, vive doente, vive sofrendo. Porque tá carregando a mais do que pode, do que suporta. Então, assim, é você poder encaminhá-los por um bom caminho e dentro do que é possível para você, e você saber, assim, respeitar aquela escolha que ele fez. E ficando também disponível para que, olha, né? Aí a pessoa veio e fala assim, não é falar assim, te falei que não era pra você fazer isso. É falar assim, então, foi uma escolha sua, mas eu tô aqui. Né? Eu tô aqui porque você precisar. Eu discordo do que você... advogado. Eu discordo do que... Eu não concordo com o que você fez, mas eu respeito essa sua escolha. Eu tô aqui. Vamos ver a partir de agora o que a gente pode fazer juntos? Qual é o apoio que você precisa? Essa é a diferença. Mas precisa do que para isso? Maturidade. Você precisa amadurecer. E saber que as pessoas vão fazer escolhas diferentes da sua. Diferentes nas mesmas situações. Sim, e respeitar esse destino. E não achar que o que eu quero para ele é o melhor. Respeite as escolhas das pessoas. Processos, né? E, Simone, como a gente estava falando no início, né? Todo mundo busca ser feliz, saudável e próspero. A gente, né, veio desenhando mais ou menos. Mas como conseguir isso no mundo de comparações? É aquilo que nós já falamos um pouquinho. Não se comparando aos outros. Fazendo pequenas comparações com você. Qual que é no seu processo, olha quantas conquistas você já fez e que lugar de força que você conquistou que você nem imaginava olhando para a Eslane de 7 anos atrás. Olha, essa comparação é justa, porque você começa a ver disso a força, a beleza que há nas suas conquistas. Mas a comparação com o outro é só o que você está vendo numa foto ou num vídeo. Você não sabe o que ele está passando ou o que ele já passou para chegar ali. Então, assim, não se comparem, a não ser com processos de vocês mesmos, internos. A gente não compara um filho com o outro. Exatamente. Saiu do mesmo lugar, mas eles são diferentes. Um vai querer ser médico, outro vai querer ser dentista. Não é porque um vai querer ser advogado, outro vai querer ser psicólogo. E você não pode querer que façam as mesmas escolhas. Por isso que é importante você fazer as suas escolhas. Quando você faz as suas escolhas e sustenta as escolhas que você fez, você sabe respeitar as escolhas que o outro fez. Aí você não compara com a sua, então, mas a minha profissão, sim, a minha profissão que é linda, que dá certo, a da Eslane, ou a da Maria, ou do João, não. Você para, por quê? Porque você está focado em você, na força do seu trabalho, no seu servir, naquilo que pode ser de bom, que foi de bom para você, que pode ser de bom para o outro. Sem essa comparação. Por isso que a gente não compara a profissão. Cada profissão tem a sua beleza, tem o seu servir, tem a sua importância. Cada pessoa também. Então, por isso que a gente não compara. Eu vou me comparar com a fulana de tal. E como eu falei, a não ser se for para modelar. Nossa, ela fala de uma maneira tão descontraída. Eu preciso aprender essa técnica também, porque vai me ajudar no meu trabalho, lá no meu servir. Eu quase não tenho mais contato com pessoas da época do ensino médio. Porque as minhas amigas da faculdade são minhas amigas. Até hoje, conheci outras pessoas na faculdade, mesmo que de cursos diferentes, mas a mentalidade é mais próxima. Mas as minhas amigas da faculdade, do ensino médio, elas escolheram casar e ter filhos. Tipo, era o sonho da vida delas. E eu sempre quis o mundo, sempre quis viajar, sempre quis morar fora, sempre quis não sei o quê. E depois que eu fui morar fora e um dia eu voltei, elas me chamaram para um café, a gente nos reunimos.
E foi uma sabatina de julgamentos, tipo, porque sua vida é isso, porque você viaja, você não entende. E eu ficava assim, como se minha vida fosse fácil, mas era ruim aquilo, como se eu não soubesse nada da vida. Porque comparada com a vida delas. Só que assim, lá atrás, as escolhas foram feitas, elas escolheram casar, ter filhos, viajar. Antes de ter filho, viajava, eu estava estudando, e eu estava fazendo outras coisas. E eu comecei a me sentir culpada pelas minhas escolhas. Depois eu falei assim, cara, mas eu tenho dinheiro para fazer tal coisas porque eu não tenho filhos. Eu não tenho mensalidade de escola para pagar. Então eu posso fazer viagens, eu posso comprar tal coisa, eu posso estar em tal lugar. E aí eu falei, cara, então aí eu percebi que eu tava trazendo para mim um problema que era delas. E aí eu falei assim, acho que não dá mais para ser amigas. Porque era uma comparação negativa, só que elas projetavam o peso para mim, como se eu fosse a amiga que não. Ai, você não entende, né? A nossa vida é assim, né? Mas você não entende porque você tá assim. Como se eu não entendesse da vida, né? E aí eu me afastei dessas pessoas, porque para mim me fazia mal. E tem esse processo também da gente evitar também pessoas que estão ali colocando a gente num lugar ruim porque a vida dela é diferente da nossa. Isso é bem interessante, porque assim, como que você pode olhar, né? Bert sempre fala assim, o passado pertence. Para você ter um bom presente e fazer boas escolhas, você precisa saber que o passado pertence. Então, assim, esse grupo pertence à sua vida, mas não necessariamente que ele vai continuar na sua vida. Por quê? Porque se fosse um encontro de falar assim, que legal, nós todo mundo aqui, cada um com uma vida diferente, você escolheu fazer isso, eu escolhi fazer isso, e você colocar a sua escolha como boa, não comparada. Se eu escolhi casar e ter filhos, e eu acredito que seja uma boa escolha, eu não vou comparar com você que é livre e não tem filhos, e daí sobra mais dinheiro para fazer as outras coisas. Quando eu estou satisfeita com as minhas escolhas, eu não faço comparações. Essa é uma coisa bacana também. Quando você Projeção, né? quando você está satisfeito com aquilo que você escolheu, você não compara mais. Aí você fala, olha, tá tudo bem, mas eu respeito, faz parte do meu passado, mas eu acho que faz mal eu estar aqui. Eu preciso, não vai fazer parte da minha convivência. E tá tudo bem. Porque às vezes a gente se submete a estar em situações que a gente acaba diminuindo a autoestima e tudo mais, em prol de muitos anos de amizade. Mas são pessoas que às vezes não compreendem quem é você. E às vezes o ser eu é ser mãe, esposa, e tô feliz. A outra é ser a profissional workaholic, mas ela é feliz daquele jeito. A outra é ser outra coisa. E respeitar, entender que cada um escolheu um caminho, né? E Cada um aí... com o seu destino. Exatamente. Cada um com as escolhas que fez. E não tem escolha certa, escolha errada. Tem escolhas. Aquela escolha te faz bem, então ela é certa para você. Se não vai fazer dali um tempo, você vai mudar de ideia, vai mudar de curso. Você vai poder mudar. Se você muda de profissão, você não vai poder mudar, sabe? Você precisa mudar os seus padrões internos também. Peraí. Ao invés de ser um encontro, acabou de ser um negócio de puro julgamento. Você tá bem, eu tô mal, ou eu tô mal, você tá péssimo. Porque se você tivesse feito o que eu fiz, não tem isso. Olha, se você tivesse filhos, você seria feliz? E quando você tá se cuidando, quando você tem um conhecimento claro do que você gosta, do que você quer ser, do que você quer fazer, você não fala assim, a minha vida é melhor que a Deslane, ou a Deslane tem uma vida maravilhosa, a minha peça. Não, você fala, poxa, que legal, ela tá vivendo tudo aquilo que ela sonhou. E eu tô vivendo aquilo que eu escolhi, que me faz muito bem. Mas só que para isso precisa de autoconhecimento. Você precisa suportar tudo que você precisa suportar, para depois você falar, nossa, eu tô sustentando esse lugar que eu sempre quis estar aqui. E que gostoso que eu consegui chegar aqui. Sem falar, então, eu tô melhor que você, ou eu tô pior que você. Porque cada escolha autoconhecimento, é uma renúncia, autocuidado. Né? E ainda dá tempo de sonhar. Que idade? Tem idade assim, tipo, agora não dá mais pra sonhar, os planos acabou, você errou. Não fez até os 30 já. Tipo, que nem eu tenho 31, né? Agora não posso mais sonhar de casar e ter filho. Já era, passei meu tempo. De maneira alguma. Posso mudar de ideia e falar que meu sonho é casar e ter filhos ainda? Se for do seu desejo, com certeza. Tem uma coisa muito legal, que é importante que a gente sempre relembre, sabe? Sempre tem assim, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, como um lembrete. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você sonhar. Ainda dá tempo de você ser feliz, ainda dá tempo de você começar uma atividade física, ainda dá tempo de você preparar aqueles chás que você preparava que te fazia bem, você vai arrumar tempo para isso.
Ainda dá tempo de procurar terapia, ainda dá tempo de você voltar a fazer preces que te acalmavam. Aí sim, mas a gente já está em agosto, olha, daqui a pouco é dezembro, já é Natal, já acabou. Mas ainda não acabou, ainda dá tempo. Quando você permite que os seus sonhos passem pelo seu coração, ainda dá tempo. Por quê? Porque você fala assim, então, né, eu tenho um sonho de viajar, mas você viu o preço que está a passagem? Eu não tenho dinheiro para isso agora. O sonho passou pelo bolso, ele te limita. O sonho que passa pelo coração, ele te dá esperança. Então, essa é a diferença. Por isso que você tem que sonhar. Ainda dá tempo. Ai, mas será que ainda dá tempo de ser mãe, de casar? Ainda dá tempo. Tem um monte de solução por aí, tem um monte de possibilidades. Será que ainda dá tempo de eu mudar de profissão? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer as pazes com aquela pessoa que, poxa, agora eu reconheço que eu errei. Ainda dá tempo. Pode ser que ela não queira, e é um direito dela. Porque às vezes ela não tá no tempo dela, né? Sim, de se aproximar de você, mas você foi, você fez. Então, quando você pensa assim, ainda dá tempo. Mas também não é falar assim, ainda dá tempo, então eu vou ficar assim. Ainda dá tempo, como tudo. Ainda dá tempo, mas se movimente para realizar. Ah, eu quero fazer uma viagem internacional. Qual que é a primeira coisa que você tem que ter? Passaporte. Aí você vai fazer o quê? Você vai ver quanto custa o passaporte, como é que tira, onde tira, o que vai fazer. E depois, você vai fazer pesquisa de viagem. E depois você vai trabalhar com um projeto para isso. São movimentos. Pequenos movimentos, mas que fazem toda a diferença. Por isso que internamente a gente tem que falar, ainda dá tempo. É um ainda dá tempo fora, que parece que é muito longo, mas dentro ainda dá tempo, mas os movimentos são mais acelerados. De falar, ops, então eu tenho que correr para isso. Eu tenho que me movimentar. E o movimento é mais interno do que externo. Mais de acreditar e mais de esperança, acreditar. né? Então, se você... pensa assim, se eu falo para você assim, Islane, desde que os seus sonhos passem pelo seu coração, não pelo seu bolso, te dá o quê? Esperança. Esperança. Aí a esperança, ela te fortalece. Você sente uma força e fala, nossa, eu vou retomar aquela coisa que vai me possibilitar isso, aquilo outro. É interno. Aí você vai e faz o movimento. Então, a gente fala assim, que dentro rege fora. É de dentro para fora. Então, assim, esse movimento de liberdade é de dentro para fora. E é lindo, é um processo lindo, vale muito a pena sempre. Porque ainda dá tempo de ser feliz, de sonhar, de começar a caminhar, de começar a tomar água, de escolher melhor seus alimentos, de escolher melhor o que você vê, com quem você anda, o que você faz. Ainda dá tempo. É isso, ainda dá tempo. Se você tem mais de 40, quer trocar de profissão, troca. Quer fazer Ainda uma faculdade? dá tempo. Comece. Dá tempo, não tem tempo, né? Quer dizer assim, não tem prazo de validade as coisas, né? Basta querer e fazer. Eu gosto de pensar assim, ó, você tem 30, então de repente você mudou de profissão. Imagina que você vai viver mais 50, 80. Você tem mais 50 pela frente. Você imaginou? Se você ficar parada, nossa, assim, ai, não dá mais tempo, né? É só 4 anos uma eu já tô com faculdade. 30, né? Já tô com 30, vou mudar agora. Pensa, mas se você soubesse que você viveria mais 50, como que ficaria para você? A gente não sabe, mas e se? Por isso que tem que ir fazer, sonhar e realizar. Com certeza. Simone, eu tô muito grata com a sua presença aqui. Você foi minha primeira convidada, então assim, eu tô muito feliz que você aceitou participar do Medical in Cash. E acredito que você está mudando vidas, ajudando, inspirando e motivando pessoas a sonharem, a buscar e a ser feliz, saudável e próspero. E a prosperidade, muita gente acredita, né? Principalmente com a internet, que a prosperidade é você ganhar 1 milhão em 6 dias, né? E não é, gente. A prosperidade é você ser bem-sucedido naquilo que você se propõe. Naquilo que você escolheu. Escolhi ter uma família. Você ter uma família bem-sucedida. Escolhi ter tal emprego. Ser bem-sucedido naquele emprego. A prosperidade, ela não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E ela não é só financeira. Ela envolve todos os aspectos. Imagina que você, ao invés de uma casa, você construiu um lar. Olha quanto você foi próspero naquilo que você conquistou. Né? Então, a gente sempre tem que pensar em prosperidade como se fosse aquele abraço que acalma, que te leva ao mais, que te fala, poxa, que bom, eu consegui, deu certo aquilo que eu sonhei. Pensando assim, fica muito mais fácil a gente alcançar uma prosperidade financeira, por exemplo. Porque você não vai estar amargo, você não vai estar frustrado, você vai estar feliz, motivado, inspirado. E isso você atrai coisas positivas, né? Com certeza, porque a alegria é um dos fatores mais importantes para a sua imunidade. Então, você imagina você feliz, você alegre.
a tua imunidade alta, você saudável e você ter motivação para lutar, para buscar aquilo que você deseja. Não significa que vai ser fácil, mas vai conseguir. Aí vem as pequenas alegrias diárias que a gente falou. Olha, com pequenas alegrias diárias, eu posso conquistar isso. Simone, quem quiser te encontrar, como que faz para achar essa mulher, gente? Eu falo do meu Instagram. Posso falar? Pode falar. O meu Instagram é @cipedrosoleite. Visitem lá, comecem a me seguir. Eu procuro fazer bastante material bacana, assim, simples, que você possa entender. Mas o que você não entender, me manda um recadinho lá, que eu procuro responder no mais rápido possível, para poder conhecer mesmo o que é a terapia sistêmica, o que ela pode mudar, o que ela pode acrescentar na sua vida. Como que você pode, através da terapia, ser uma pessoa mais feliz, mais próspera e mais saudável. Que é o que todo mundo tá buscando, né, gente? É o que a gente quer. A gente só nasceu para isso. Só nasceu para isso. Só para essas 3 coisas. E assim a gente tem que buscar. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço imensamente. E, gente, é isso. Finalizamos mais um episódio. O meu primeiro aqui, comandando o Medical Encast. E lembrando que a Medical é uma empresa que busca diminuir a dor e fornecer mais saúde, seja através de seus produtos ou pelo conhecimento compartilhado, como o de hoje, com a Simone, que vem falar sobre saúde mental e equilíbrio e felicidade, prosperidade. E é isso. Muito obrigada. Agradeço. Tchau, gente. Até o próximo episódio.